Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu venho trazer para vocês mais uma vez o senhor Armando. Ele é um síndico profissional que é especialista em controle de fraudes, administração. Para vocês, né? Só um pouquinho para vocês como que é. Então hoje eu inicio essa live falando um pouquinho sobre violência, tá? A gente está vivendo um caos, né? Feminicídio. Nós, como mulheres, precisamos nos posicionar, precisamos entendermos que o relacionamento abusivo existe sim, a gente precisa denunciar e também a gente precisa entender que se você vê alguma mulher sofrendo algum tipo de violência, denuncie. Porque, na verdade, muitas mulheres vêm sofrendo, as pessoas ouvem, mas não chamam a polícia. E elas têm as suas vidas ceifadas, como nesse final de semana a gente teve casos gravíssimos, né? O rapaz que atropelou a mulher, que ele arrastou essa mulher por mais de 1 quilômetro, e que é um absurdo nós, como mulheres, ficarmos aceitando esse tipo de situação. Então, chega de violência. Então, tem os símbolos, para quem não sabe, esse símbolo, tá? Você pede ajuda, está no lugar, não consegue falar. Se você fizer isso, você já vai conseguir ajuda. Então, hoje eu venho tratar de um tema super legal que é condôminos, mas eu não podia deixar de falar para vocês sobre isso. E mais para frente eu venho abordar esse tema numa live. Então, hoje eu tô com o senhor Armando. Quem é o senhor Armando? Por que eu trouxe ele aqui novamente? Algumas pessoas assistiram as lives e ficaram com dúvidas, gostaram. Houve algumas distorções, mas ficou tudo gravado ali. As pessoas queriam que realmente ele viesse trazer mais informações sobre isso. E atendendo aos pedidos, eu trouxe o senhor Armando. Ele é um síndico profissional que vem fazendo mudanças excepcionais em condomínios, transformando, administrando o dinheiro do condomínio, tá, gente? Porque não adianta falar termos técnicos, tá? Isso é para o profissional. Então, ele administra esse dinheiro com transparência e controlando as fraudes. Boa noite, tudo bem, senhor Armando? Boa noite, Mari, tudo bem? Tudo Espero que ótimo. todos estejam bem nos assistindo novamente. Aqui, né, depois de um probleminha técnico com a nossa última live, mas eu agradeço a oportunidade de iniciar esse bate-papo novamente. Tá? Eu agora te dou a palavra para você conduzir o nosso show ou o nosso debate. É isso aí. Agradeço por ter aceito o convite, né? É sempre bom recebermos profissionais. Gente, eu trago aqui no MotivaCast somente pessoas que eu conheço o trabalho ou que têm interesse, tá? Eu nunca vou trazer alguém aqui que que não seja de confiança, que venha trazer temas para vocês e que não condiz, tá? Com a conduta ilibada, como deve ser, ok? Então, senhor Armando, conta um pouco pra gente quem é você e como começou sua trajetória como síndico profissional. Vamos lá. Tudo começou praticamente igual a todos os síndicos profissionais que hoje estão exercendo um excelente trabalho, assim como o meu. Né? O própria população local, a massa condominial, como é chamada, né, denominada neste segmento, como eu identificou ali nos meus questionamentos durante as assembleias que eu poderia ser, toca você, seja o síndico, né? Havia já um certo desgaste a essa época, no início da ex-síndica que queria sair, e naquele momento eu preferi não assumir e participei de um grupo, né? Temporariamente, assim, como subsíndico, e aí quando surgiu uma oportunidade, aí eu assumi de fato esse posto, já tem mais de 6 anos, né? E o que me levou a ser síndico profissional, e hoje eu
tenho ela como a principal atividade profissional, foi a minha bagagem. Eu sou um profissional que passei por mais de 18 anos, né, em instituições financeiras, né, sempre focado na área de prevenção à fraude, riscos operacionais e também como consultor. Eu também prestei consultoria, né. E durante esse período, né, mais de 18 anos, eu pude observar e aprender como que todas as áreas se relacionam, desde a área operacional, a tática, a estratégica, qual o papel importante de cada um. E quando eu li para o condomínio, naquele momento, eu identifiquei que havia uma lacuna a ser preenchida, porque eu não estava enxergando esse tipo de situação, né? Você ir numa assembleia, você não tem um gráfico que explique corretamente como funcionou a parte financeira do condomínio, como que explica ali os gaps da inadimplência, como que foi utilizado aquele recurso e para que serve esse recurso. Então, essa bagagem, experiência profissional do mundo corporativo, eu trouxe para o ambiente condominial e hoje, atualmente, também com uma parceria com a Cindy Company, da Dicas da Ju, espero que ela esteja nos assistindo, que reforça mais esse trabalho que buscamos por excelência para condomínios. A Dicas da Ju é ótimo, né? Eu tô seguindo ela, seguindo, né? Acompanhando no Instagram. Então, traz ali bastante conhecimento, as novidades. Então, é realmente um perfil muito bom para quem quer aprender mais sobre a área. Exatamente. Liga, né? Dicas da Ju, que é ótimo, tá? É bem consolidado no mercado. E vamos que vamos. Isso aí. O meu podcast, ele é motivacional. E aí, Sim. eu fiquei pensando no seu trabalho. O senhor trabalha, tem um controle de fraude, tem todo esse profissionalismo, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu percebo, pelo que tenho conversado e acompanhado o seu trabalho, o senhor é um tipo de síndico que não desmotiva nunca. Sempre o senhor está querendo melhorias, melhorias, melhorias. Porque às vezes o síndico, alguns síndicos, eles ficam focado ali no salário, faz o básico, e o senhor vai muito além de tudo isso. Fala para mim, o que que desperta no senhor ou que te leva a ser tão motivado em fazer transformações e nos condomínios, né? Na vida desses condôminos e fala também quais foram transformações importantes. Ah, eu já fiquei sabendo que o senhor fez área de lazer, fez um monte de coisa aí que melhorou a vida de alguns condôminos, o qual o senhor administra alguns condomínios. Fala pra gente. Sim. Vamos lá. A motivação ela está relacionada um pouco com a minha trajetória profissional. E por que eu Certo. digo isso? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com excelentes gestores, né? E esses gestores, eles sempre cobravam por excelência. Um deles em especial, não vou falar o nome deles porque não me permitiram, eu tenho que preservá-los. Em sua grande parte, mas um em destaque, ele sempre falava para mim, Armando, sai do ovo. E que eu tinha que sair da bolha, né? Daquela coisa comum, daquela Sim. coisa mediana. E isso foi me despertando a ser um profissional melhor. E quando eu assumi o do condomínio, né, comecei essa trajetória, eu identifiquei que as pessoas estavam muito mais motivadas a pagar o condomínio e esperar daquela taxa condominial uma melhoria extraordinária. No entanto, os síndicos se acomodaram, boa parte deles, eu não digo todos, tá? Sim. Uma minoria, eles se acomodaram em acostumar o condômino a pagar somente a cota condominial e, em algumas ocasiões, desrespeitam até os indexadores econômicos, porque todo ano tem reajuste, então muitos condomínios não têm reajuste e a pessoa fica estagnada, o condomínio fica estagnado, por quê? Ele mantém somente aquele trabalho funcionando, ele paga a conta de água, ele paga a eletricidade, ele paga as manutenções,
principais, portaria, limpeza. No entanto, isso começa a ter colapso com o tempo, porque o condomínio vai degradando. E como o próprio ser humano, nós precisamos de uma autoavaliação. Eu brinco muito em algumas reuniões que eu vou aos condomínios, né, prestar o serviço, levar uma proposta. Pessoal, se nós, como ser humano, precisamos ir ao médico, né, a um clínico geral, um cardiologista, para verificar quais são as nossas condições físicas de saúde, para mantermos ativos, e a partir desses exames, ele identifica melhorias a se fazer, cuidados a terem atenção, por que não os edifícios não vão fazer isso? Então eu faço essa analogia entre o médico e o condomínio, a fim de explicar para o condomínio, ó, a sua taxa condominial, ela precisa ser ajustada, ela não pode estagnar, porque vai criar um colapso. E se você não ousar melhorias, ó, essa edificação é antiga, vamos melhorar essa área comum. Ah, mas vai fazer o quê? Tem que ter um incentivo. E aqui que está o pulo do gato. Você desenvolver um projeto, incentivar os moradores que uma área que não tem uso pode se transformar num excelente espaço do mercadinho. Uma piscina que está muito obsoleta, que tem problemas sérios de estrutura, pode se transformar numa linda piscina, que já aconteceu no meu caso. Que a área comum pode ser transformada em uma outra área, igual a um prédio que está se entregando novo hoje, e porque o Verinho não pode ter investimento. Então eu busco, a todo momento, trazer informações. E um detalhe aqui que eu vou me estender, estou trabalhando no projeto de um condomínio, no projeto Retrofit. A gente foi ideias, foi sugestões, e motivando as pessoas estavam motivadas. No entanto, a gente também tem o conselho, tem alguns moradores que são mais críticos, são mais atentos a alguns detalhes, me chamaram para uma reunião e falaram, Armando, temos também outras prioridades. Podemos colocar isso na fila também, como prioridade? Eu, sim, claro, vamos colocar. E eles ficaram motivados, Armando, o trabalho está excelente até aqui, eu gostei de tudo, só que por nós ser um condomínio de mais de 50 anos, existem outras situações que precisamos elencar e esclarecer para outros moradores que não têm a visão que nós temos nesse momento. Ok, vamos colocar, e foi feito isso. E em breve eu vou divulgar um comunicado para esses condôminos que aquele projeto que está em andamento vai demorar só mais um pouquinho, porque tem que colocar outras situações nele para que o próprio morador tenha a possibilidade de escolher se ele quer cuidar da estrutura nesse primeiro momento ou se ele quer a benfeitoria. Nota-se, é tudo com transparência, não adianta esconder. E você tem que levar o preço justo, tem que levar as propostas, tem que levar os melhores profissionais para não ter dor de cabeça. Haja visto que eu já tive experiência com isso. Aí eu cito piscina que eu já renovei, instalação de totem de segurança, com ligação ao Smart Sampa, ao Muralha Paulista, ao programa Mais Mulheres da Polícia Metropolitana, que você conhece, o sistema Cortex da Polícia Federal. Poucos totem têm acesso a esse tamanho de aplicativo. Eu fiz a instalação em alguns, já obtemos alguns resultados de proteção ao condomínio. As autoridades nos procuram, agem da forma que tem que agir perante a lei. Fora isso, revisão de AVCB, vários AVCB com fraude, foi revisado também. Outro condomínio que eu atuei, houve um descaso por parte de alguns moradores, né? Não digo todos, não vou falar o nome que eu tenho que proteger, informando que um projeto de AVCB poderia colocar uma faca no pescoço dele. Eu, como assim? Então tem que ficar sem AVCB e prejudicar o próximo? Então são várias situações, então depende muito do que o síndico vai encontrar em cada condomínio. Claro, cada condomínio é um ser independente, ali tem pessoas, ali tem mentalidades diferentes, tem culturas diferentes, tem regimentos diferentes, convenções diferentes, nota-se, mas nada ultrapassa o que está na lei. Então você tem que atuar com muita motivação a fim de melhorar onde você está morando, ainda que seja a médio ou a longo prazo. Interessante. O senhor chegou num ponto
é muito interessante. As melhorias, o lazer, né? É tudo assim importante para a qualidade de vida dos condôminos. Mas essa preocupação, gente, olha isso. Isso é super moderno. Não é só instalar o totem lá, né? E pronto. Não, esse ele já tem essas funcionalidades, então gera mais uma segurança. Então, olha isso. Então, de repente, por exemplo, os totens que estão conectados com essas questões das câmeras de segurança aqui no estado de São Paulo, o que que acontece? De repente, entra alguém, sabe? Quando entra alguém vou falar né, guardia de segurança, né, gente? Porque eu não sei o nome técnico. Quando ele entra ali e entra um, sei lá, um bandido que é foragido. Quando a polícia é acionada, esses programas têm reconhecimento facial. Então, aquela pessoa, quando a polícia vem, ela já vem sabendo que aquela pessoa é um procurado que adentrou o condomínio, caso consiga adentrar. Então, isso é muito importante. Temos também as digitais. Temos digitais. Quando você é cadastrado digitais, tem a digital normal para entrar e tem outro dedo que a pessoa cadastra que é emergência também. Então, tudo isso faz com que segurança. Então, você vai entrar. Aí você apertou o outro dedo, o portão vai abrir. Só que a central vai saber que você está em perigo. Então, olha a importância de você contratar profissionais que realmente estejam dispostos a fazer mudanças no seu condomínio. Igual você está falando, condomínio de 50 anos. Dá para modernizar. É claro que demora mais, é claro, né, que requer recursos e tudo, mas fazendo tudo com responsabilidade e segurança, consegue trazer esses resultados. E isso, senhor Armando, que o senhor fala das câmeras, até bem a fala do senhor foi excelente, porque é algo que quando eu for nas minhas palestras, quando eu falo de segurança, quando eu falo de proteção, realmente é algo a se falar. A importância disso, porque às vezes a gente esquece, a gente não trabalha com aquilo, a gente fica ali, ó, imerso. Tá vendo a importância de trazer um profissional de cada área para cá? São coisas que eu não conheço muitas das vezes e coisas que também quem assiste, quem vai assistir a live não conhece. Então, isso é uma profissão super desafiadora, né? Mas tem que ter motivação. Senão, não faz com excelência. Gente, sem motivação não dá, não faz com excelência. Não é só ter conhecimento teórico, cursos, 1000 cursos, enfim. Tem que saber lidar com as pessoas para que elas fiquem motivadas e até propõem, né? Novas coisas que a pessoa fala, eu vou fazer isso aqui. Mas aí você vê, vai implantando uma coisa, daqui a pouco implanta outra, e assim vai trazendo melhorias. Assim, é um espaço que traz muitos aprendizados. Assim, o senhor consegue falar algo que trouxe um aprendizado que o senhor carrega desse tempo, assim, algo que realmente chamou a atenção do senhor? Não, sim, tem. Assim, eu destaco que você aprende todo dia no segmento condominial. Eu cito aqui um condomínio que eu me desliguei por questões de relacionamento, né? E ali houve um aprendizado, ainda que seja dolorosa a situação, e eu tinha que trabalhar melhor a questão do relacionamento, procurar entender o máximo possível a outra parte, desde que essa outra parte o lhe respeite, né? Se não te respeitar, e aí não há condições de permanecer num relacionamento tóxico, né? Como a minha filha gosta de falar esse termo. Além do aprendizado, de você lidar o bom trato com os moradores, procurar entender a particularidade de cada um e se cada pequeno detalhe, cada necessidade do morador, em algum ponto eles vão convergir, tá? E aí eu cito aqui a manutenção de uma piscina,
vamos convergir num fechamento de uma churrasqueira, o percentual maior das ideias, das necessidades, das visões, né? Porque no condomínio, eu cito um dos que eu mais cuido, onde tem mais de 450 pessoas, então 450 pessoas morando, cada uma tem uma ideia diferente, cada uma tem um olhar de financeira, cada um tem um olhar de inadimplência, ou não tem, e aí cabe ao síndico ficar motivado a aprender com esse relacionamento. Vem cá, eu te ensino, a preocupação minha é essa. Graças ao bom Deus, eu tenho encontrado pessoas que ouçam, e pelo menos eu tenho um sucesso nisso, numa hora de explicação. Eu cito também o senhor Jefferson, do condomínio Palm Beach, excelente conselheiro, senhor de carreira, engenheiro, todo dia traz uma novidade, um senhor muito à frente, né? Assim, pela idade dele, da época dele, né? Ele muito mais velho, tem idade para ser meu pai. Ele tem ideias maravilhosas. Tem a senhora Maria Clara, que é outra conselheira, também magnífica. A senhora Vera, advogada. Então, são pessoas com cabeças pensantes trazendo novidade. Cito também, recentemente, conheci a senhora Helenice, de um condomínio, vou citar o nome, Victória, não vou falar a região, até por uma questão de segurança. Excelente. Eu fui no meu primeiro dia no condomínio, extremamente organizada, mostrando o que tinha o condomínio, qual que eram as pendências, quais são os projetos que estavam tocando e que eu precisava dar continuidade, muito melhor do que muito troca de bastão com síndico profissional. E nota-se, né? Não existe se o síndico só tem que ser síndico orgânico. Não, tem síndicos profissionais, aliás, mas tem síndicos orgânicos muito bons, ao ponto de ser melhor que um profissional, como eu encontrei. E aí você vai buscando, né? Em outros condomínios você não encontra uma situação tão amistosa, uma transparência tão grande. Talvez aquele profissional não tenha tanta organização, mas até aí tudo bem. Eu apago, não vou criticá-lo, até mesmo porque estou na mesma posição que a minha. E eu entendo que eu tenho que esquecer. Falo assim, ó, é daqui para frente, eu vou tocar. É um aprendizado, constantemente. Bem como também eu citei para você, da discussão de projetos, né? Porque a gente é motivados a crescer, são motivados a buscar o melhor. Se é para buscar o melhor, então vamos buscar o que é possível fazer. Realizar uma análise completa de um condomínio, identificar suas patologias, suas necessidades, e todo mês, aí eu cito aqui a Cindy Company, que me ajuda muito no meu aprendizado, é que você tem uma revistinha que todo mês, e aí a gente precisa da colaboração dos funcionários, tirar foto do antes e depois, que seja um pequeno detalhe, ó, o muro que passa da passarela, pintamos, ó, antes e depois. Eu cito aqui, que nem no condomínio que eu moro, tem um Danielzinho, que é um excelente manutencista, tá cuidando lá, tá fechando plumada, que é um absurdo o preço, mas ele domina o assunto, ele sabe fazer, tá terminando. Ele fez o reparo de uma escada com uma camada de granilite, porque hoje o granilite é muito difícil achar profissional, e olha o aprendizado. Eu estou lidando com a situação da falta de profissional no mercado, e eu tenho dentro de casa. Então eu tento fazer o máximo. Muitos me criticam, porque eu entendo o seguinte, o trabalho de manutenção é uma coisa, o trabalho de zeladoria é outro. E a execução é sempre por um profissional. No entanto, se eu tenho tanto um zelador ou tanto um manutencista, que essas duas pessoas conseguem executar, por que não eu não pagar um adicional para esse colaborador? Porque ele está ajudando o condomínio de forma econômica. Mas, claro, pagando de forma correta, né? Você manda lá, faz um acordo de contato com a empresa terceirizada. Ó, eu quero que esse mês você pague um bônus para o fulano. Ah, por quê? Ele executou esse trabalho e segue a vida. Isso é profundamente, e eu apoio isso. Por quê? Eu vou incentivar o colaborador, desde que ele sabe executar. E eu não tenho que correr que nem um louco no mercado procurando alguém que possa fazer aquele trabalho. E às vezes vai encontrar condomínio, e aí um outro detalhe que ele acaba desmotivando, mas ao mesmo tempo motiva para o outro lado. O assunto é motivação, né?
O cara olha um condomínio de alto padrão, cobra lá absurdo, lá 60 mil para fazer um portãozinho de ferro. Nossa, tudo isso, mas não dá. Vamos procurar um outro profissional para fazer a mesma coisa. Então, você desmotiva, mas ao mesmo tempo você motiva um outro profissional para fazer um trabalho à altura ou até melhor, como já teve caso durante a minha gestão. Ai, que ótimo. Aqui nos comentários, nós temos o senhor Alderney, né? Ele fala que a motivação é essencial para tudo que fazemos na vida. O Cosme falou que. Ah, Cosme, sem problema. Caiu a internet na região dele e ele vai ter que sair. Obrigada aí pela presença. Depois você assiste, Clóvis. Obrigada mesmo. O Douglas perguntou quais são os desafios de modernização em um condomínio de 50 anos. Nossa, que pergunta muito boa. Eu acho que primeiramente é entender a cultura local, né? Você vai pular tudo isso, mas por que a cultura? Eu não sei qual é o pensamento daquela comunidade, né? Vamos falar uma comunidade, vamos dar um exemplo aqui, o condomínio que você morou por algum tempo, né? Eu tive a grata companhia de você ser minha vizinha, conversávamos muito aqui pelos bastidores, e aqui tem 450 pessoas, né? A gente está falando de 128 unidades, a gente está falando de praticamente 4 pessoas, de 3 a 4 pessoas por unidade, a última estatística era essa. E você botar na cabeça de cada morador, e leva tempo, tá? Não é em um ano, não é em 2 anos. O condomínio aqui que eu cito como exemplo, eu posso citar, que eu administro há mais de 6 anos, chegando a 6, eu estou 4 mandatos, a partir do terceiro que eu comecei a enxergar algum resultado. Então, nota-se, eu tive que olhar para trás e convencer as pessoas que não estavam acostumadas a ter modernidade. Mas como que foi isso? Foi de forma paliativa, né? Vamos falar um pouquinho disso, vamos falar mais um pouquinho disso. Eu preciso de recurso para isso, preciso de recurso para outra situação. Agora tem uma piscina, topa fazer a piscina, e aí tem, desculpa eu falar, mas tem que existir isso. É que nem Brasília. Você tem que visitar a casa do deputado e os senadores. Então, você acaba identificando, é até cômico, mas é pura verdade. Você tem que mostrar, mas tem que mostrar de uma forma transparente. Você não pode enganar ninguém, porque a mentira, ela te encontra logo na esquina. Então, você tem que, aproveitando o questionamento do nosso amigo, tudo parte da cultura. Não adianta eu chegar com a cabeça pensante num local como gestor e você encontra lá quase 60% dos moradores preocupados no aumento da cota condominial. Aí eu falei, tá, legal, mas como que você vai sobreviver no próximo ano, sendo que existe um contrato por trás dos seus prestadores de serviços? Se você não aumenta a cota condominial, pelo menos manter o que já existe, você entra no colapso financeiro. E aí existe uma desmotivação. O profissional ou até o orgânico não vai sustentar, ele vai sair porque as pessoas não estão habituadas, não têm na sua cultura, não têm no seu costume focar em melhorias para o futuro. E é muito difícil. Eu consegui em alguns, estou conseguindo em outros. Um condomínio que eu tenho há um ano que eu estou com ele, ali na região da Santa Cruz, quase um ano, eu estou conseguindo agora implementar algumas mudanças, porque gera um tempo necessário para que o morador costume com você ali no dia a dia, que tenha confiança e que os conselheiros, aí depende do tipo de conselheiro que você atua, ele pode te levar ao inferno, ele pode te levar ao céu. Eu já tive as duas situações. Aprendo com as duas ao mesmo tempo. A outra foi mais dolorosa? Foi, mas foi um aprendizado. Me motivou mais ainda a mostrar para esse grupo que não me deixou trabalhar adequadamente, mostrar que meu trabalho tem tanta excelência que em algum momento eles vão sentir falta. Excelente, né? Então, já, né, mostra aí vários resultados que os nessa administração de condomínios.
Vamos falar de prevenção de fraudes, né? E gestão segura. Começamos a introduzir o assunto, enfim. Quando a gente fala em dinheiro, dá muita preocupação, né? O dinheiro de um condomínio com 400 moradores, né? E é bastante dinheiro para administrar. Como que o senhor faz o controle, além de ter os profissionais, o contador? Aí eu vejo que o senhor tem algumas conexões importantes, o engenheiro, tem o advogado, né? Tem o contador, ali, tem os profissionais que auxiliam o senhor e tem os conselheiros. Mas como que o senhor mostra para os moradores como está sendo usado esse dinheiro? Aonde que fica? Como que é divulgado? É só ter uma nota fiscal? Como que funciona? Então, vamos lá. É uma informação muito importante. Falando de fraude, né, ter um pouco de experiência nesse tema, apenas alguns 18 anos, né, de vida. Eu vou voltar um pouquinho na minha carreira privada até então. Lá, você era cobrado por excelência, você era um agente motivado a identificar irregularidades e proteger o patrimônio de uma instituição financeira. Posto isso, você, além de defender o patrimônio, você está garantindo que aquela instituição tenha um resultado financeiro melhor a cada ano, possibilitando ela aí eu vou usar o termo privado, a pagar bônus ou crescer a empresa, tanto internamente ou externamente no exterior. Então, isso é muito importante. Então, essa bagagem de ficar preocupado com os números, analisar os dados, fez com que eu me aperfeiçoasse na análise de dados. E com base nisso, eu trago para os condomínios, eu analiso o gráfico. Tem que analisar e apresento. Morador, a nossa taxa de arrecadação permanece na casa de 90%. Então, vão números reais que eu acompanho. E a inadimplência? Ela está girando entre 12, teve pico de 17, nunca chegou a 20, eu não peguei. Só que na média, ela permanece como 12, 11. Opa, legal, tá legal. E o que eu faço com recurso? O recurso a gente recupera de uma outra competência, a gente aloca num balde, né, vamos falar assim, para ficar exemplo, uma outra conta separada, para explicar para o condomínio que eu estou realizando benfeitorias, só que em nenhum momento eu estou pedindo rateio. Por quê? Com a recuperação dessa inadimplência, eu faço melhorias ali. Por que dessa inadimplência? Porque ela não faz mais parte de uma competência da qual ela deveria estar. Ela foi paga posteriormente. E aí você começa a fazer um segundo caixa. Entre essas, a situação de fraude, você também tem a prestação de contas, né, com auxílios de auditoria. Eu passei por uma situação e eu acredito que a pessoa que me questionou, ela foi muito sortuda, ela foi abençoada por Deus por ter me feito aquela pergunta naquele momento, porque ela me alertou sobre um tema. Eu apresentava os gráficos, tudo bonitinho, e ela questionou. Mas quem garante que o seu número é verdadeiro? Quem me garante que isso aí não é mentira? E o número era verdadeiro, que eu tinha uma certa implicância com a pessoa que estava nessa assembleia. Só que ele me fez um favor muito grande. A partir daquele momento, eu falei, eu vou colocar a auditoria em todo o meu processo para garantir mais transparência. Por quê? Não era só necessário o Armando, síndico do condomínio da Magnólia, explicar que o dinheiro está sendo utilizado adequadamente se ela questionasse o Armando. Então, Armando, é você que valida o seu próprio número? Gerou essa dúvida, mas quem vai validar, quem vai acreditar na pessoa que eu estou falando, é a massa condominial. E aí eu me estralo um dedo, e aí eu recomendo para todo síndico, seja orgânico, seja profissional, que, na medida do possível, desde que seja um acordo entre o condomínio e a massa condominial, implantar processo de auditoria. É um profissional independente, o Armando está aqui, a auditoria está aqui. A massa condominial está aqui atrás. E o conselho está aqui do outro lado. Vou dar exemplo, né? Usando a imagem do celular. A auditoria independente, ela vai falar o seguinte, ela vai entrar em contato com a administradora, que fica no chapéu junto com o síndico, e vai falar, as contas estão
em conformidade. E eu recebi um relatório agora, que o relatório está em conformidade de janeiro a outubro, ou setembro, não me recordo agora o período. E ela falou que só existia ressalvas. E nota-se, ressalvas é correção de processo. É uma situação ou outra que precisa ser corrigido para não se tornar um apontamento de auditoria. Muitas pessoas não vão entender, mas quem atua na área, contabilidade, auditoria, gestão por processo, vai entender do que eu estou falando. Tá? Então isso é magnífico, porque me protege e evita qualquer situação de uma pessoa desconfiar do síndico, como aconteceu comigo, e foi válido. O questionamento dele não foi inoportuno, foi extremamente excelente naquele momento que me fez acordar. Ele está certo, não está errado. E fora esses detalhes, existe a prestação de contas, o livro, você dá na mão do conselheiro, ó, conselheiro, está aqui a pasta, se apresenta e nota-se. Antes eu só tinha o papel do conselheiro, eu tinha que ir lá na lab explicar para ele tudo o que estava acontecendo. Agora não. Eu chego com a pasta, apresento a pasta para ele e dou um relatório da auditoria para ele em conjunto. Está aqui. Ó. Eu me protejo legalmente de possíveis acusações, que pode se transformar em ações cíveis contra as pessoas que ousar falar mal de um síndico e desde que ele tenha esse processo. Vai proteger ele legalmente, ele pode processar condomínio que vai pagar. Ah, mas não é possível, você vai prejudicar o condomínio. Fala, o condomínio que entra com um processo de regresso e depois processe o condomínio que fez a besteira de acusar sem provar. Né? Lembrando que vivemos no ordenamento jurídico que quem acusa prova. Então, faça aqui valer a força da lei neste ponto, tá? Além de todo esse processo, existem os cuidados. Olhar a conta, se está tendo pagamento de valores exorbitantes. A administradora que detém, geralmente, ela que detém o poder ali do controle dos pagamentos, sempre alertar o síndico, ó, chegou um boleto de 15 mil, é para pagar? Outro, você está pedindo para pagar uma nota de 5 mil sem nota fiscal? Não vou pagar não, só vou pagar com o aval do conselho. Entre outras, eu não vou falar de todos os exemplos, estou resumindo, senão a gente vai ficar o dia inteiro falando de prevenção à fraude. É super interessante, porque assim, na verdade, olha o quão importante é nós aprendermos com o outro. O questionamento do condômino poderia ter sido o quê? Uma ofensa para o senhor, arrumar uma confusão, aí falando, ele tá achando que eu tô roubando, tá achando que isso, não, o que o senhor falou? Olha, isso me leva a um alerta. Vou estudar sobre o assunto, vou aprender mais e vou implementar melhorias na questão da transparência. Porque, na verdade, assim, quando a gente fala de licitações, por exemplo, órgãos públicos, é exatamente isso. Tem que ter a foto, quem é o gestor do contrato, né? O tal do contrato. Tem que ter a foto do antes e o depois. Tem que ter uma nota fiscal. Tem que haver uma pesquisa de preço. Não é só pagando. Tem que verificar se aquela nota que foi pago realmente é para aquele destinatário, né? Para evitar problemas lá na frente, porque se alguém realmente entra com a ação, faz uma acusação, ela vai ter que provar. Se o síndico ele está com a documentação tudo ok, ele apresentou a documentação ok, e é passivo de quê? A ação revertida. Porque vai virar contra a pessoa que vai ter, que é passivo de indenização e as medidas judiciais cabíveis. Então, olha a importância de um questionamento bem feito que levou a medidas mais seguras, mais transparentes para os condôminos, o que não deixa dúvidas. E nota-se, Magnólia, até fazer um complemento, esse senhor, né, esse cidadão, precisar o nome, né, não posso falar, Sim. ele era oposição à minha gestão, e ele virou oposição. Mas ele foi
assim, de um acerto muito grande. E eu me atentei a isso, tá? E aí é só um complemento na questão de prevenção a fraudes. A prevenção a fraudes ela é muito maior do que você imagina. Ela está desde a contratação de um fornecedor. E é o mais comum que acontece. Então, eu já aqui, eu vou pegar a fala da Amanda Cioli, uma outra síndica profissional que atua dentro também do grupo Syndic Company. E ela comentou esses dias, né, que os síndicos profissionais sérios têm o preço elevado, sim, porque apresentam resultados, né? Basta você Sim. analisar no mercado aí eu peço para as pessoas buscarem sobre a Syndic Company. São mais de 40, eu acho que 40 síndicos na cidade de São Paulo atuando, e todos escolhidos na ponta do lápis para prestar o melhor serviço. E ela citou um questionamento para um podcast que ela estava sendo entrevistada, e ela falava o seguinte: você sabe qual é a diferença? Quando eu chego para participar de uma assembleia, tem um candidato, um concorrente, que está me cobrando lá R$ 1.500 para ser virar síndico do condomínio, para fazer a visita técnica semanal lá, que é o de praxe. E aí o síndico profissional cobra 4, cobra 5, mas ele vai entregar. Só que tem um detalhezinho que ninguém está falando aqui. Qual é a motivação? Aí eu estou falando de motivação, Magnora. Eu não estou falando a motivação desse concorrente. É trazer empresas, substituindo as empresas atuais que estão nesse condomínio, por valores acima do mercado. E ele coloca uma, duas, três, quatro, cinco empresas diferentes, troca todos os fornecedores e cada fornecedor dá um pedacinho da participação. A famosa participação, algo que já foi me oferecido. Um cartel. O cartel. Chegou assim, ó, vamos aqui, Armando, eu tenho isso aqui para falar para você, isso e isso. Aí eu, tá, qual que é a sua participação? Aí eu, quê? Então, qual é a sua participação? Eu não sei do que você está falando, o que é participação? Aí a pessoa me comentou, você não, é que todo mundo ganha. Todo síndico que eu conheço, por onde eu passei, faz isso. E um outro colega, companheiro de profissão, e prestador de serviço, aliás, né? Ele também me comentou que ficou refém de uma situação de que o cara ia fazer o trabalho para ele e pedia para pagar coisa para ele. E aquilo virou uma rotina. Um síndico pedindo para pagar a conta para ele, pessoal, e ele falou assim, não, estou fora, porque eu virei refém do cara. Tá certo que eu preciso ganhar meu dinheiro, mas eu achei honesto da parte dele, porque eu falando com esse prestador, preservo também o nome dele, ele falou assim, Armando, eu estou confessando para você que você foi o cara mais justo que eu já trabalhei, porque aonde eu vou, os caras pedem 10%, pedem 15%, e nota-se, quem está sendo prejudicado? Os profissionais de fato, os profissionais que fazem curso, que se dedicam, fazem podcast, que buscam o possível para criar uma carteirinha de 10, 15, 20 condomínios para ganhar o seu, de forma honesta e fazer um trabalho com qualidade. Não consegue por quê? Lidar com essa situação. E eles conseguem motivar os moradores desse condomínio que ele é a melhor opção, só que eles estão cegos. E aí cabe a Amanda Cioli fazendo um papel muito importante, outros condomínios, outros síndicos também fazem, e eu também vou fazer a minha parte. Eu não concordo com isso. E aí eu falo para você que é morador, para você que está à busca de um síndico correto, avalie. Será que porque eu tenho 4, 5 propostas com média de 5, 4 mil reais e me aparece um candidato me cobrando R$ 1.000, prometendo que vai modernizar o condomínio e vai trocar todos os fornecedores? Ah, vou trocar por esse que é o mais barato. O barato é caro. E aí eu venho com a minha frase magnífica, e aí eu quero provocar o público, e diz que qual é a sua motivação? O que é caro? Caro é você contratar um cara que vai te roubar? Caro é contratar um prestador de serviço que vai te entregar uma obra pela metade? Ah, como eu já vi muito, é só passar uma massinha, é só passar uma pintura ali, aquela coisa medíocre, aquela coisa horrorosa, que daqui 2, 3 semanas começa a degradar, começa a sujar. Isso é motivação para o seu condomínio? Para as pessoas que moram no seu condomínio? Não é. É difícil, não vou dizer que é fácil,
Você tem que prestar atenção. Existe muita falsidade. Em termos de condomínio, eu entendo que é diferente do mundo bancário. E aí eu desculpo o palavrear por lá. É um segmento que ainda está em crescimento profissional. Existe muita marginalidade por parte de muitos, tanto de síndicos profissionais, mau caráteres, e tanto por parte de prestadores. Infelizmente existe. Cabe à massa condominial de cada condomínio ter maior atenção e evitar o populismo e olhar para uma questão mais técnica. Ou um ou dois, três moradores que entendem um pouco de administração, entendem um pouco de contabilidade, entendem um pouco de engenharia, pessoas sérias compondo. Olha só, eu citei uns aqui, condomínio Palm Beach, cara, só tem profissional de carreira. O quanto que essas pessoas me ajudam na minha profissão, no meu dia a dia, são conselheiros, mas a responsabilidade é minha. No condomínio Victoria, recente agora, que eu peguei, e isso aí foi em conjunto com a Cindy Company, não posso deixar aqui de falar. A Lufa, Armando, é seu, cuida, a responsabilidade é sua. Chego lá, um excelente profissional, que também faz parte do conselho atual, entre outros, que eu estou começando, eu vou conhecer ainda, outro condomínio do Top 9, você verá pessoas excelentes, educadíssimas, que ajudam, quer solução, não quer travar o processo, mas, como nem tudo é flores, existem condomínios que existe aquele pessoal que trava o processo, que não quer, não é motivado, aí eu vou usar esse termo sempre, não é motivado para crescer, para melhoria, ele é motivado para si mesmo. Se não for do meu jeito, não quero. E ele esquece da coletividade, que ele mora na coletividade, ele não mora numa caixinha de ouro dizendo, ó, eu sou o rei, eu sou soberano, o síndico vai fazer aquilo que eu quero e ponto final. Perdoe a extensão, mas eu precisava realizar essa declaração. Na verdade, assim, para trabalhar no condomínio, você vai pegar um terceirizado para a higiene do condomínio, você tem que ter responsabilidade com quem você está contratando. Você tem que ver se aquela empresa é séria, se aquela empresa ela cuida dos funcionários dela corretamente, se pede a documentação, tá? É perigoso, se pede o antecedente, você não sabe que tipo de profissional que você está contratando. Então, você tem que fazer a pesquisa. Você não pode colocar. Eu falo muito na vida, assim. O profissional que trabalha no seu condomínio, ele é a pessoa que tem a chave da tua casa. Que você sai para trabalhar, aquela pessoa sabe a hora que você saiu, a hora que você entra, sabe a rotina da sua família. Então, imagina se você pega, coloca qualquer um para trabalhar simplesmente porque é barato. Ah, essa mão de obra é mais barata. Não importa. Ah, não, só traz o RG. Não averigua, não confirma. Ah, não vamos contratar registrado, vamos colocar aqui para fazer um bico, que é mais fácil, entendeu? Aí é onde geram os transtornos. Sim. Ah, é igual a questão da massa, né? Eu vou fazer aqui um rebocozinho, vou fazer um ajeitadinho aqui, né? Vou fazer um emaranhado aqui. Aí o que que acontece? Aquela obra precisava da análise do engenheiro, precisava de tudo, gente. Não é só assim. Chama qualquer um e faz. Então, ser síndico é uma responsabilidade muito grande. Eles são sobrecarregados. Se ele não souber trabalhar, ele fica maluco, porque o síndico ele tem a vida pessoal dele, ele tem administrações para fazer, ele tem que ter sabedoria, resiliência e muita motivação para lidar com todos os desafios que é administrar. O senhor Alderney, ele falou aqui, ó, a frase famosa atribuída à Madre Teresa de Calcutá é que a rota mais rápida é o caminho certo, o que significa que o caminho mais rápido para um objetivo é, na verdade, o mais correto e ético, né? Então, ele colocou Certíssimo. aqui. Então, a gente precisa ter isso na nossa consciência, tá? Um síndico profissional
de qualidade, que sabe trabalhar, vai transformar o condomínio dos senhores. Isso você tem que ter, não importa se o prédio é novo, se o prédio é antigo, a importância, a segurança do dinheiro dos condôminos. Imagina um síndico corrupto pega esse dinheiro e some. Faz mutreta com documentação para facilitar a inadimplência lá do condomínio. Ganhando o quê? Propina. Propina é crime. Então, precisa olhar bem quem você coloca para administrar o condomínio. Não façam nada de qualquer jeito. Senhor Armando, a nossa live está ótima. Esse assunto é muito extenso, porque tem muita coisa, né? Muitas áreas a serem trabalhadas, a serem expostas, né? Mas assim, a live não dá. É tranquilo. Eu fico aberto para comparecer em um outro momento oportuno, com alguma pauta Sim. definida, né, previamente. Hoje esse foi um apanhado de situações para a gente continuar a anterior, que a live não foi ao ar, por questões técnicas. E a gente pode abordar cada vez mais, e, e, se possível, eu não vou confirmar aqui, eu vou ver se eu consigo falar com a Ju, né, para Uhum. te convidar, né, eu aprecio muito o seu trabalho, a sua ética, a pessoa. Eu acho que é interessante você dar um pulo lá para conhecer a Cindy Company também. E Uhum. eu espero, claro, retornar em outra oportunidade, claro, se ela for me concedida. Uma coisinha. Quem quiser seguir o senhor Armando é síndico underline AMS. Isso, Sigam lá o trabalho, precisar contratá-lo, pode chamar lá no direct, né? Que ele exato. fala. Se tiver alguma dúvida também, pode chamar Po- lá. Pode chamar. Ele dá consultorias, né, sobre o assunto, orientações, principalmente na questão de controle de fraudes, orientações, né? Você vai ter um profissional aí de um alto gabarito para administrar o condomínio de vocês. E, senhor Armando, fala para mim, inspiração e mensagem final. A inspiração eu vou usar que hoje Frase? eu estive na Cindy Company e a Juliana, ela falou, Armando, e aí, tá como as coisas? Tem muito problema para resolver? Não, Juliana, um problema sério na minha percepção eu faço jiu-jitsu, então, problema sério é um cara de mais de 100 quilos lutando jiu-jitsu comigo, tentando me amassar. Esse é um problema muito sério. Qualquer outro problema que exista, fora isso, eu entendo como oportunidade, porque você imagina, eu não sei se você já fez jiu-jitsu da vida, ou você já fez alguma área, você vê sempre que eu já vi você com o Sensei da B9. É, é muito ruim, é sufocante, mas aquilo está te treinando para situações difíceis. Então, o que eu digo? Tem que estar confortável para dentro do inferno. Você estando confortável dentro do inferno, você vai absorver qualquer problema. Você vai achar que uma dificuldade no condomínio é passageira, porque você tem que encontrar a solução, você foi treinado para aquilo. Então, essa é a frase que eu deixo, né? E a mensagem final é: missão de hoje, faça, missão de sempre, continue. É o único remédio para se manter crescendo, aprendendo e criar um intelecto cada vez maduro para auxiliar pessoas, né? Que hoje o mundo com tantas vertentes, muito polarizado, precisamos de pessoas maduras para conduzir melhor a sociedade e orientá-la. Né? Eu não sou, eu faço só um pedacinho, tento auxiliar as pessoas que estão próximas, né? Eu não tenho esse poder de mudar totalmente o mundo, não tenho esse feitiço, só Deus. Ai, que ótimo. Senhor Armando, é um prazer receber o senhor aqui. Esse podcast ele vai ficar gravado, então ele vai alcançar milhares de pessoas. Gostou do conteúdo? Compartilhe. Eu vou subir esse conteúdo também no YouTube. Depois eu coloco o link para vocês. Porque tem pessoas
que não conseguem entrar pelo Instagram. E aí é importante que, principalmente pessoas de mais idade, gostam de assistir, mas gosta mais de estar no YouTube também. E aí eu Sim. acabo subindo lá por conta dessas pessoas. Aqui ele fica gravado, fica no feed. Você assistiu o MotivaCast. Agradeço a audiência de todos vocês que estão aqui online, ao vivo, os que entraram, os que saíram, os que vão assistir. Que Deus abençoe vocês. É, eu tenho algumas unidades ainda do meu livro, que é o Motivado Sem Fantasiar. É um livro que traz aí história de inspiração para você, né? Sinta-se motivado. Senhor Armando, muito obrigado. Gratidão mesmo, porque é sempre bom trazer conteúdos, né? De qualidade. E quando puder, volte. Pode chamar que eu estarei disponível. Abraço aos presentes que nos assistiram e até mais. Até. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.